Pois é, o medo do vazamento dos dados, a questão da segurança também. Nos últimos dias a gente também acompanhou o caso do jogador de vôlei italiano que acreditou por 15 anos que namorava à distância a modelo brasileira Alessandra Ambrosio. Por mais que esse caso tenha ocorrido na Europa, esses crimes estão cada vez mais frequentes aqui no Brasil. É o chamado catfish. E para entender como as pessoas podem se proteger desses golpes virtuais, a gente conversa agora com o Dr. Luiz Augusto D'Urso, advogado especialista em crimes virtuais. Tudo bem, doutor? Bem-vindo aqui à Jovem Pan. Obrigado, Thiago. Bom dia a você, bom dia, Adriana, e a todos os telespectadores da TV Jovem Pan. Doutor, o que a gente percebe é que esses criminosos vêm se sofisticando cada vez mais, são pessoas que conhecem muito o mundo virtual e, claro, que há sempre a preocupação de vazamento de dados. Na semana passada houve uma informação sobre vazamento de dados de brasileiros, CPF, e-mails, contas. De que forma é possível amenizar? Porque não tem como se prevenir 100%, mas como é possível amenizar esse vazamento de dados para que as pessoas fiquem menos vulneráveis? Tiago, era um futuro previsível. Com a informatização da vida humana, vale dizer, cada vez mais os dispositivos, as casas, as empresas, tudo que a gente consegue conectar na internet e nós fazemos, a quantidade de informações e de dados tramitando e transitando por esses ambientes também cresceria e, por óbvio, haveria uma migração da cybercriminalidade e da própria criminalidade para a internet. Nós tivemos um aumento significativo dos estelionatos, das fraudes eletrônicas, então todos os tipos mais variados de golpes ocorrem agora na internet, mas também um aumento na preocupação quando falamos de dados pessoais. As pessoas hoje sabem a importância de ter, de maneira sigilosa, as suas informações íntimas, privadas e próprias. A questão é que nós dependemos muitas vezes de informar esse tipo de dado e de informação a órgãos públicos e empresas privadas. E estas não estavam armazenando com a segurança adequada e exigida. Vale dizer, não estava protegendo essas informações. E os vazamentos estão servindo como subsídio para crescer a cybercriminalidade, porque conhecendo melhor as vítimas, é possível aplicar golpes feitos sob medidas e também outros tipos de crimes. Então, o que tem preocupado bastante são os vazamentos e venda dos bancos de dados, que tem um valor irrisório, podendo custar R$200, milhares ou até milhões de informações de brasileiros. Por isso que a forma de se evitar isso pode ser tanto no caráter preventivo, como disse a matéria, investimento em cibersegurança, mudando uma cultura em nosso país, mas também do ponto de vista legislativo. Por exemplo, com a entrada em vigor de um pouco mais de um ano da Lei Geral de Proteção de Dados, que obriga que essas empresas armazenem essas informações com mais rigor, com mais sigilo, com mais segurança. E se não fizer desta forma, poderá sofrer sanções, multas que podem chegar até 50 milhões de reais. Então, dessa forma, o Estado tem tentado controlar essa situação. Perfeito. Dr. D'Urso, quais são os principais tipos de crimes cibernéticos que acontecem no Brasil? Ainda são os relacionados àqueles que dão acesso a dados bancários? Nós temos uma preocupação do aumento desse tipo de crime. Também temos a situação do estelionato, que tem crescido muito. Então, invasão a perfis nas redes sociais, como WhatsApp, Instagram, e o criminoso se passa pelo titular daquela conta, solicita empréstimos aos conhecidos. Quem nunca ouviu falar de alguém que tenha tido o WhatsApp clonado ou invadido? Então, realmente cresceu muito durante a pandemia. Nós temos essa situação gravíssima do ransomware, também citado já na matéria, a criptografia das informações de uma empresa, o que faz a empresa parar de funcionar, uma vez que o criminoso, aquele vírus, ele infecta a empresa, criptografa tudo e exige que se pague
um resgate, muitas vezes em criptomoedas, para devolver o acesso. Então, um aumento muito grande da extorsão na internet, além daqueles que há muito tempo são uma preocupação enorme não só da Polícia Federal, mas como da Interpol, como venda de drogas, os próprios crimes relacionados à pedofilia, que realmente assolam e preocupam os pais e todos que atuam nesta área. Então, realmente, nós temos crimes cometidos contra pessoas jurídicas, contra empresas, e estamos falando de valores elevadíssimos, mas também esses crimes contra as pessoas comuns, pessoas físicas, que aumentaram muito, principalmente durante a pandemia, porque o cenário de TI, de utilização da internet para o e-commerce, etc., por óbvio, cresceu muito também. Doutor, quais são as regras básicas ou orientações básicas para evitar problemas? A gente fala muito sobre os consumidores, usuários comuns. Muitas vezes as pessoas têm, inclusive, o celular roubado e as pessoas falam que a vida dela está no aparelho celular, então muitas vezes a pessoa não coloca uma senha para entrar em alguns aplicativos, como o Facebook, o Instagram, enfim, até os próprios aplicativos dos bancos. O que a pessoa pode fazer para amenizar um pouco essa situação? Tiago, pode parecer iniciativas difíceis, mas não são. Pequenas iniciativas do dia a dia trazem uma segurança importante na experiência e na utilização do usuário. Por exemplo, o que você falou, muita gente, em pleno 2021, ainda utiliza-se dos smartphones sem a senha na tela de bloqueio. Lembrando que hoje o aparelho celular não é mais uma máquina para se fazer ligação, e sim um microcomputador que está sempre ao nosso lado nas ruas, podendo ter instalado aplicativos bancários, todas as suas fotos, aplicativos de comunicação. Então, pequenas iniciativas preventivas fazem a diferença, como manter a senha, manter a opção daquele aplicativo de remoção dos dados e localização do aparelho à distância ativado, e também que o usuário lembre a senha, porque após perder o celular, ser roubado, ele precisa fazer a exclusão dos dados ou pelo menos o bloqueio do aparelho. É importante também na utilização do e-commerce ter pequenas desconfianças, pesquisar sobre aquele site, verificar se tem feedbacks, avaliações e análises de outros usuários, além de reclamações. Essas pequenas iniciativas no dia a dia para o usuário fazem muita diferença. Já para as empresas, não há o que se falar a não ser em investimento prévio, em prevenção e em cibersegurança. Porque só dessa forma as empresas brasileiras e o próprio poder público estará apto a enfrentar esta guerra cibernética que vivemos hoje em dia. Nós vimos quantas vezes os órgãos públicos foram invadidos durante 2021 e vazamentos de mais de 200 milhões de usuários e de dados de brasileiros. Então, a única forma de mudar esse cenário é exigindo uma alteração, até por este novo órgão, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vinculado à Presidência da República, ao governo federal, que ele atue de maneira diligente, cobrando que as empresas armazenem essas informações e saibam de sua responsabilidade. E também na situação das empresas perceberem que o gasto com cibersegurança é investimento. Até porque, Tiago, Adriana, saiu uma pesquisa que apontou que 48% dos consumidores não voltam a fazer negócio com uma empresa que sofreu um vazamento de dados pessoais. Então, também estamos falando de credibilidade e da marca sendo colocada muitas vezes em xeque em razão desses ataques. Com certeza. E a vítima, hein, doutor Durso, que pode ser qualquer um de nós num momento de desatenção, de maior ingenuidade. Como se portar a partir do momento que você cai num golpe? Quem procurar? Advogado, a empresa envolvida, a polícia? Gostaria até que o senhor comentasse também esse caso que o Tiago citou na abertura da nossa entrevista, bastante recente, desse jogador de vôlei. Poxa, além do prejuízo financeiro também, muitas vezes tem o prejuízo emocional, a humilhação, a vergonha, a tristeza, né? Às vezes até irreparável a situação. O rapaz achou que namorava com a top model Alessandra Ambrosio, de lá da Itália, por 15 anos. Diz que se falavam sempre, que fizeram sexo virtual inúmeras vezes, até que ela pediu cerca de 700 mil euros para ele, alegando problemas no coração. Ele deu o dinheiro e a mulher foi encontrada na Itália, né? Ela diz que reformou a casa inteira com esse dinheiro. Como
fica a situação da vítima? A vítima deve reagir. É interessante que nesse tipo de caso, nós até denominamos essa situação de estelionato sentimental. Então, o autor ele se aproveita desse tipo de aproximação sentimental e muitas vezes amorosa para criar essa confiança e essa intimidade com a vítima e conseguir empréstimos, informações sigilosas, fotos de nudez, podendo essa situação, esse caso se tornar não só mais um estelionato, mas uma extorsão, uma situação gravíssima. A vítima, nesse caso, a vítima não tinha situação de ter uma família. Muitas vezes o indivíduo ele tem uma relação virtual e na vida real ele tem uma família, tem uma outra relação, o que se torna mais fácil para o criminoso cometer uma extorsão, uma vez que ele não quer a divulgação, por óbvio, desse cenário e dessa relação extraconjugal que ele teria. Então, a vítima deve reagir. Nós temos uma cultura em nosso país de não procurar a autoridade policial, não lavrar o boletim de ocorrência, porque existe aquela premissa de que isto não tramita, não vai dar em nada. Isso é uma grande ilusão. Nós devemos sim lavrar o boletim de ocorrência, procurar a autoridade policial, uma vez que o BO é uma medida para termos os dados do aumento da cibercriminalidade, para registros e relatórios e também para prestar o auxílio do Estado de investigação, de preservação do direito daquela vítima, uma vez que esses crimes têm penas altas. Quando falamos da fraude eletrônica, então esse estelionato nas redes sociais, as penas podem chegar a 8 anos de reclusão. Então, se a vítima não reagir, não lavrar o BO, a polícia nada pode fazer. Então, a reação deve se dar tanto junto à polícia, a depender da situação, se for em rede social e etc., procurar a plataforma em seus canais eletrônicos para realizar as denúncias, para fazer suas reclamações e, em casos mais graves ou em situações mais delicadas, procurar um especialista para ele poder prestar esse tipo de atendimento e auxiliar, ajudar a vítima no momento que certamente será delicado, principalmente nesses casos de estelionato sentimental, que a vítima muitas vezes ama o autor, está apaixonada pelo autor, que pode ser, como a gente fala de catfish, pode ser um homem se passando por uma mulher, um adulto se passando por um jovem, e ele usa da internet e esse parcial anonimato, essa segurança para cometer esse tipo de ataque. Doutor, rapidamente para a gente fechar a nossa conversa, a gente fala muito sobre as moedas virtuais, as criptomoedas. Ainda existem muitas dúvidas sobre o funcionamento, existem casos também de irregularidades, estelionato, enfim. E nesse domingo surgiu a informação de que o Banco Central aqui do Brasil estaria preparando, inclusive, uma moeda virtual para 2022, uma espécie de real virtual. Quais são as características de moedas virtuais como essa? O senhor acha que vai ter um momento em que não teremos mais moeda real, mas sim moeda só virtual? Eu vejo com bons olhos toda iniciativa no sentido da elaboração ou do fomento das criptomoedas. Muita gente enriqueceu investindo, por exemplo, em Bitcoin, e uma vez publiquei em 2018 um artigo postulando e manifestando-me sobre a necessária regulamentação em nosso país para deixarmos claro qual seria, de fato, o caráter jurídico das criptomoedas para que investidores do mundo inteiro invistam em inovação e tecnologia no Brasil, e isso trará, por certo, ou com certeza, mais o Brasil se tornará mais expressivo nesse cenário de criptoativos. É um cenário que eu vejo com bastante entusiasmo e que ele vai substituir ao passar do tempo, mas com bastante tempo, a moeda física. Eu acredito que iniciativas como o Pix tem, por exemplo, um efeito muito mais imediato e eficaz atualmente para a substituição do papel moeda e etc. As criptomoedas, elas podem servir para uma situação de investimento, para uma situação de utilização diária, mas ainda o brasileiro e a própria sociedade moderna tem muitas preocupações com relação
a utilização das criptomoedas, uma vez que a falta de controle ou de monitoramento do Estado gera também esse risco de poder ser proibido, bloqueado. Nós temos a situação da utilização dessas criptomoedas para o terrorismo, para fomentar grupos extremos, né, de terrorismo, etc. Então, realmente, ainda se fala, em alguns casos, muito mal das criptomoedas e por isso há um preconceito, mas que não justifica-se, uma vez que são sim parte do nosso futuro e servem para desburocratizar, fazermos transações pelo mundo inteiro, até porque os maiores investidores em tecnologia blockchain, que é onde transitam, né, as bitcoins, são os próprios bancos. Vale dizer, nós evoluímos muito a situação e o cenário econômico em nosso país e no mundo inteiro graças às iniciativas das inovações das criptomoedas. Então é interessante esse tipo de estudo do Banco Central, trazendo uma nova forma de transacionarmos valores, como as NFTs e etc., e agora as criptomoedas para todo o território nacional. Conversamos com o advogado Dr. Luiz Augusto Durso. Mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Um excelente fim de semana, um excelente domingo. Abraço. Muito obrigado e um abraço a todos.